começando o programa Gestão em Foco. O tema de hoje é o papel da administração pública na sociedade. Os nossos convidados, Francisco Heidmann, PhD em Administração Pública. Obrigado, professor, por estar conosco. Obrigado pelo convite. Professora Patrícia Vendramini, doutoranda em Administração Pública. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Eles são professores do curso da UDESC-ESAG, do curso de Administração Pública, que tem caminhado conosco, trazendo as informações, os subsídios, para que nós possamos analisar como estão as gestões, seja do município, do estado, do país, para que tenhamos subsídios para participar mais e melhor da vida pública. Professores, hoje voltamos a um tema importante. Nós já caminhamos até aqui com diversas informações para quem nos acompanha, e hoje acho que voltamos a pensar a administração pública como um todo. Mas a partir de um primeiro momento, o que é essa administração pública, professor? Bom, a administração pública efetivamente é um campo de conhecimento e de prática. Nós aqui representamos mais o lado do conhecimento, a busca desse conhecimento a respeito de uma realidade, que são as administrações públicas efetivas, as que estão aí. E que aqui nesse programa tem o nome de gestão, né? Mas a administração pública é um campo tão antigo quanto a administração de empresas, mas tem uma história bem distinta, né? Ela é um campo necessário para a sociedade, porque esse lado do Estado, né, precisa ser administrado. E o Estado significa a organização política maior, né, dentro do qual nós todos estamos enquadrados, por assim dizer, né, como cidadãos. Nós nascemos dentro de um Estado. O Estado é nosso, né, e esse Estado precisa ser administrado. Então, nós precisamos conhecer o Estado e precisamos conhecer a maneira de administrar esse Estado para o bem da coletividade. Quer dizer, o Estado está preocupado com as coisas que são comuns, aquelas coisas que são necessárias a todos. Em comparação, por exemplo, com o mercado está interessado nos interesses privados. Na medida em que cada um está buscando satisfazer os seus interesses privados, podem gerir problemas para a sociedade, porque eles não estão olhando para o todo. Então, se nós olharmos, por exemplo, a questão do meio ambiente, alguém que inicia algum negócio particular pode causar um dano à natureza, mas ele está numa lógica de competição e todos estão usando as mesmas regras da competição. Então, se não houver alguém interessado pelo bem comum e olhe para as consequências que aqueles particulares estão produzindo, a sociedade inteira pode sofrer as consequências negativas disso, né? E por isso, então, nós precisamos ter um corpo de pessoas preparadas para administrar esse bem comum, né? E também olhar para a realidade, o fenômeno da administração, e dar subsídios a essa administração pública. Se não tivermos essa figura do Estado olhando para o bem comum, estabelecendo as regras para esse bem comum, nós talvez nem chegaríamos aonde estamos, né? O caos já teria tomado conta. Ah, sim. Os gregos lá já tinham o conceito de polis, que é exatamente essa ideia, né? De algo comum, de algo que tente resolver para o bem de todos. É uma espécie de contrato social. Nós entramos, é a linguagem do Rousseau, né? Contrato social, que nós firmamos entre nós todos para formar esse Estado. As nossas regras, né? Para nossas regras de sobrevivência. Por mais que a administração pública seja tão antiga como a de empresas, ou a privada, vamos chamar assim, nós parece que até então não... Parece que de uns anos para cá é que estamos mais atentos a profissionalizar, a bem gerir esse bem comum, o público. De até então parece que ela foi deixando de lado e com seus percalços. A administração pública, ou a capacitação dos profissionais que atuam na área, a ciência, teve vários momentos de alta e de baixa. Né? A própria história do Brasil em termos de profissionalização data de 1937. Só que isso se fortalece num momento, se enfraquece em outro, chegando a um momento onde há uma maior consciência, não só dos profissionais, mas de todos os cidadãos, da importância da administração pública, que talvez reforce essa necessidade de profissionalização. Mas o que a gente vê, Caio, é que
pelo Brasil ter sido refém muitos anos da própria ditadura, ele havia, de certa forma, um interesse sim em profissionalizar, mas para manter o status quo. Então a melhoria se dava dentro de alguns aspectos que não vislumbrava toda a sociedade ou a permanência de um corpo cada vez mais especializado para que o interesse público, né, o interesse fosse predominante. A gente observa, como eu falava no início do programa, nós já estamos caminhando com Gestão em Foco, já tratamos aqui de diversos temas e a gente vai observando que há um leque muito vasto dentro dessa administração pública que realmente precisa ser estudada, pessoas qualificadas, preparadas para darem conta dessa ordem comum, dessas regras, para que possamos bem viver e alcançarmos, né, a vida poder caminhar numa ordenada. Eu costumo dizer até que a administração pública é a mãe da sociedade. Se você quer saber o que acontece com a sociedade, acabe com ela. Né? O que a professora Patrícia estava levantando é bem real. Começou de fato lá no final da década de 30, houve alguns esforços na década de 50 que não tiveram sucesso. Na década de 60, com os militares tomando o poder, houve o decreto-lei número 200, que foi uma reforma administrativa também, e tivemos uma terceira que foi na década de 90. Agora, todas elas se caracterizaram, essas reformas, se caracterizaram por uma dimensão de máquina pública, de gestão. Por isso a palavra gestão. A palavra gestão traduz o conceito de management do inglês, que é uma noção de controle. Nesse aspecto, inclusive, há uma aproximação muito grande com a área empresarial, porque é a máquina em operação. Quer dizer, um especialista na área pública ou na área privada não é muito diferente, se ele está dentro da mesma especialidade. A diferença está no nível estratégico, no nível institucional, na esfera acima, na esfera política. A dimensão política. No empresarial, você trabalha com consumidores, você atende consumidores. Na área pública são cidadãos. É diferente. Na área privada, quem tem o poder nas mãos não são as pessoas que estão trabalhando dentro das empresas para o mercado. São os donos das empresas, são os acionistas. Né? Na área pública é o próprio cidadão que é o senhor. Então o servidor público ele é duplamente cidadão e servidor de cidadão. Né? Ele tem que ter essa consciência o tempo todo para ele exercer bem esse papel. Mesmo quando ele está lá no nível operacional, ele não está trabalhando para um senhor que tem preocupação com sobrevivência no mercado. Ele está trabalhando para a cidadania, atender os anseios da cidadania. Por isso é importante que a cidadania seja trabalhada, né? Eu costumo dizer que assim como a eficiência não cai do céu, né? A eficiência é um conceito fundamental para uma empresa privada, né? Porque sem a eficiência ela não consegue sobreviver. Assim como ela não cai do céu, assim também a democracia, a cidadania não cai do céu. Então, na área pública, nós temos que lidar com cidadãos, e isso é democracia. Né? Chamar o cidadão a ser participante. Essa falta de participação do cidadão, por diversos motivos, né? Nós ficaríamos aqui, acho que horas, para analisar, até com a ajuda de um sociólogo, e talvez iríamos ainda muito mais longe. Né? Sem dúvida. Mas essa falta de participação, eu diria de motivação, não de interesse, mas de motivação, ela prejudica, né, essa essência da administração pública, porque essa ausência permite a falta de consciência de que trabalhamos para o coletivo e acabamos apenas obedecendo quem está ali no momento político? A gente cai numa roda viva, né? Cai por quê? Porque o cidadão... Porque parece que tem alguns riscos aí, né? Isso, o cidadão se habitua a alguém tomando decisões por ele. Sim, delega, né? É a nossa história, é a nossa história. Então, muito do que a gente tem até pregado, até quase catequizado no nosso curso, essa necessidade por fazer com que as pessoas tomem pé da sua vida, levando em conta que eles estão na coletividade, mas que eles acompanhem toda a vida as decisões políticas, né, que envolvem a nossa sociedade. Então, nesse caso, a gente precisa despertar para esses canais de participação que já existem, que já foi discutido aqui também, mas que a gente precisa deliberadamente reservar um tempo para isso, que é isso que o professor Heidemann diz. A democracia não cai do céu. Se você quer uma sociedade mais justa, você precisa se fazer ouvir. Então a gente tem que caminhar por aí. Sendo a nossa democracia, vamos chamar de recente, né? Nós somos novos, talvez estejamos engatinhando num processo democrático. É por isso também que a administração pública, essa essência de profissionalizar, de buscar estabelecer e buscar resultados, ela também ainda está
caminhando? Como a professora já trouxe aqui um período histórico, mas ela também ainda é recente. Os gestores que passam, né, a área estratégica que passa tão rápido, ela ainda está se amadurecendo? Olha, nós temos uma história muito cíclica, de altos e baixos. O fato de a gente ter consciência de que a democracia não cai do céu, de certa forma, é uma realidade muito difícil de você criar mecanismos, estratégias de mudança para produzir o contrário. É muito difícil. Isso só ocorreria através de um processo educacional, em que você começa desde a criança fazendo ela participar, como um processo educacional em geral, né? Se eu quero que o meu filho seja uma pessoa de iniciativa, faça coisas, eu tenho que permitir que ela erre, eu tenho que permitir que ela quebre um copo, porque ela quer lavar a louça, né? Mas ela vai aprender com isso, porque eu estou dando chance, né? A mesma coisa é na área pública. Se nós começarmos desde pequeno a dar essa oportunidade para as crianças se envolverem, nós vamos criar uma tradição mais democratizante. Agora, eu não tenho assim não sou tão otimista porque a cultura é uma camisa de força. Ela de fato ela tem um poder de conservação muito forte, uma certa cultura. Então ela vai se perpetuando. Então, se não houver alguma estratégia extremamente eficaz de começar lá no começo da vida, né, é muito difícil a gente desentortar a árvore torta, né? É muito difícil. O senhor fez uma comparação logo no início também, colocando o paralelo do público e do privado, a esfera estratégica, a esfera de decisões. Como fica a administração pública quando geralmente, vamos comparar, não sei se está correto, essa esfera estratégica estaria com o prefeito, com o governador, com o presidente da República, que os seus 4 anos de gestão passam rápido. Essa mudança de 4 em 4 anos, ou no caso de reeleitos a cada 8, ela não prejudica essa estratégia pública? Aqui nós estamos vendo novamente o problema da quantidade e da qualidade da formação dos profissionais. Porque se nós tivéssemos quadros profissionais fortes, como por exemplo a Alemanha, os políticos alemães quase todos foram funcionários públicos. Eles passaram, na experiência de vida deles, por um órgão público. Então, quando eles são eleitos, eles vêm com uma outra visão a respeito da condução da sociedade. Então, nós precisamos realmente trabalhar muito esse lado, o lado da profissionalização, para que o nosso profissional também tenha orgulho de ser um administrador público e não fique aquela ideia negativa que quase todos os países têm, né? Uma ideia assim meia negativa a respeito do funcionário público. Mas o funcionário público tem que ter uma força interior, uma convicção do seu papel e fazer valer isso perante os políticos, porque o político de fato é passageiro. Mas o político, como ele não vem de uma sociedade que é democrática, né, profundamente democrática, ele vai perpetuar os valores que ele traz dessa sociedade, né? Então, aquilo que eu falava antes, né, se ele não teve aquela mudança lá na origem, ele vai trazer inevitavelmente essa mesma condição, né? Agora, a ligação entre a esfera política e a esfera técnica é uma relação que nós trabalhamos bastante. Nós usamos até um termo técnico, a gente fala de dicotomia política e administração. Essa palavra a gente não gosta muito de estar usando em público, porque é uma palavra meio complicada, mas ela quer dizer que você divide em dois. No campo da administração pública, você não pode separar a administração de política. Simplesmente não pode. Só que essa política tem P maiúsculo. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, professor, e vamos voltar em seguida, voltando já a esse tema, então, falando sobre esses dois lados, a política com P maiúsculo e a administração pública. Afinal, a nossa participação na vida municipal, na esfera de tomada de decisões, de fiscalização e cobrança, também é política. E a política saudável e necessária. Voltamos em instantes com Gestão em Foco. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje é o papel da administração pública na sociedade. E encerramos o bloco anterior falando um pouco sobre política e administração. O que os une e o que os separa, ou o que não deveria separar essas duas esferas?
Bom, o que os une é que ambos são funcionários públicos. Os políticos são eleitos e têm um mandato e representam a cidadania. E aí tem todas as estruturas de representação, mais justas, menos justas. Às vezes tem bolsões dentro da sociedade que não tem representação, tem outros bolsões que tem super-representação, tem diferenças entre estados, tem diferença entre municípios, tem diferenças de vários tipos. Mas estão ali, são funcionários públicos, tanto executivo quanto legislativo, são funcionários públicos. O nosso judiciário não tem eleição, coisa que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá o judiciário é eleito. Quer dizer, não todas as etapas também, varia, mas tem segmentos eleitos. E os profissionais, os que são preparados academicamente, também são funcionários públicos. Então os dois têm em comum esse papel. Os dois são servidores da cidadania. Essas duas práticas deveriam se complementar. Por exemplo, essa experiência política, daquele cidadão que é eleito por um período X para um determinado mandato, deveria trazer esses áreas da representatividade, da vida política, de um grupo para dentro da esfera da administração, que também deve, ao mesmo tempo, oxigenar e renovar esse eleito? Eu diria que esse é o grande desafio da administração pública, você juntar a política com a gestão, em termos técnicos, fazendo valer os instrumentos de gestão que a gente tem à disposição, que são inúmeros, que tem várias modalidades, a serviço de uma tomada de decisões voltadas para o interesse público, mas que tenham a representatividade incluída nos seus critérios. Porque, normalmente, quando se fala desses níveis estratégicos, onde os políticos estão à frente, os critérios são unicamente políticos. E aí você deixa de um lado descoberto, que aí é a viabilidade técnica de se fazer alguma obra, de implementar algum programa. Ele vai demorar mais tempo para ser implementado e talvez não surta os resultados desejados. A dimensão política, quando ela entra, quando vem a dimensão o político enquanto gestor, estrategista da administração pública, ele deveria trazer as suas decisões, as suas escolhas apenas no momento estratégico. Por exemplo, precisamos efetuar tal ação que é uma política pública estabelecida, é obrigação do Estado. O seu olhar político deve ser apenas o momento estratégico. Por exemplo, saúde. Eu tenho vários problemas na saúde, mas nesse momento a prioridade é essa. Essa deveria ser a escolha política nesse momento, para que não prejudique a administração pública? Ou isso também pode prejudicar quando as escolhas partidárias se suplementam à decisão? A esfera política é a esfera da solução dos conflitos, Então, os conflitos são imanentes, são inerentes ao papel da política. O político tem que atender demandas as mais diversas. Por isso que muita gente não gosta de político, porque ele tem um discurso uma hora, tem outro discurso outra hora, porque ele está respondendo a diferentes públicos, ele não está falando para um público homogêneo. E ele tem que estar representando isso. E ele vai representar em função também da origem dele. Os partidos existem justamente para trazer diferentes conjuntos de valores da sociedade. Nós, infelizmente, no Brasil, temos uma estrutura partidária muito ruim para o cidadão. O cidadão não tem onde se apoiar. Porque a ordem natural de um país organizado, de um Estado organizado, seria aquele em que você tivesse os principais valores de uma sociedade representados nos principais partidos dessa sociedade. De forma que o cidadão pudesse dizer, esse é o meu partido, aqui é que eu me sinto mais integrado, então eu vou trabalhar por essa causa. Ou se o partido como tal não atende diretamente, mas tem lá dentro um grupo dentro daquele partido que faz parte de uma espécie de coligação, eu me identifico com isso. Isso nós não temos. Nós temos desde do partido que tem nome de esquerda até o partido que tem nome de direita, os dois estão com plataformas muito parecidas, e com práticas muito parecidas. Mas sobretudo as crenças, as ideologias deles estão muito juntas. Então, é muito ruim para o cidadão poder fazer a sua conexão com os representantes. Por outro lado, o cidadão se organiza aqui embaixo e forma os seus grupos de interesse
em função de coisas que têm em comum com outros cidadãos. E eles vão procurar justamente os partidos onde aquilo tem mais condição de fluir, né? O cara que defende, por exemplo, uma escola pública, tem um ideário a respeito de escola pública, ele vai identificar os partidos que vão ser mais favoráveis àquela causa. Então ele vai buscar aqueles partidos, né, e vai jogar dentro do sistema. Então o nosso sistema partidário, infelizmente, não nos ajuda muito. É isso que tem prejudicado, então, esse papel da política na administração, que deixa de ser estratégica no momento de trazer o seu programa, a sua visão para o bem comum daquela sociedade, acaba às vezes atendendo interesses escusos. Pois é uma situação, né, difícil, porque a gente, como você comentou anteriormente, Caí, essa ideia de profissionalizar a gestão acaba sendo recente mesmo. E aí os políticos vão agir dos meios que eles conhecem. Porque eles acabam deixando, por exemplo, indicadores técnicos. Nós temos números técnicos que vão iluminar a política a ser adotada. Tudo bem, às vezes ele pode... ele tem pontos técnicos de o A, o B e o C... Todos estão ali para não ser feitos, eu não tenho condições, eu vou escolher o A, agora é a minha decisão política fazer o A. Não que isso seja ruim, mas que seja que tenha essa base técnica, né? Isso, é que muitas vezes ela não é suficiente, né? Para você ter uma ideia, o instrumento de planejamento dos governos, o plano plurianual, é de 88 da última Constituição. Então, realmente, nós engatinhamos muito ainda em termos de uso, de se apropriar desses instrumentos e colocá-los em pé de igualdade para a decisão política ser mais completa. Porque ela sempre vai ser política, né? Mesmo no lado técnico, ela é uma decisão política, mas quais são os critérios que vão ter maior relevância? Essa discussão entre política e técnica é uma discussão que apareceu na nossa história muito forte no período da ditadura, por exemplo, quando o governo queria justificar uma decisão, dizia, não, essa é uma decisão técnica, para tirar fora a política. Né? E outras vezes ao contrário, não, essa é uma decisão política. Ora se tecnifica a política, ora se politiza a técnica. Né? Mas as duas não são inseparáveis. Né? Você sempre está... porque a técnica é o lado instrumental, é o lado operacional do fazer. A política é um nível mais estratégico, é o nível da decisão institucional, da representação da cidadania. Então a política é o conflito. Aí está o conflito. E a técnica é instrumental para as decisões da política. Quer dizer, sem a técnica, a política também não exerce. Como é que você vai ter um serviço de saúde, né, decidido no legislativo, se não existe um aparato de saúde, se não existe um orçamento de saúde, se não existe um tributo para a saúde, se não existe médicos, se não existem profissionais, né, que prestem esse serviço? Quer dizer, o lado técnico é essencial para o lado. Agora, a nossa administração pública, nos últimos anos, ela recorreu muito à visão empresarial, justamente por isso. A década de 90, essa reforma que houve na década de 90, foi a primeira reforma administrativa em período democrático. As anteriores foram sempre autoritárias. A primeira do Getúlio era ditador. A segunda, do Decreto-Lei 200, era ditadura. Né? A terceira, que foi essa da década de 90, foi a primeira em período democrático. E mesmo assim, ela se apoiou numa onda mundial que começou no começo da década de 80, finzinho da década de 70, de reformas administrativas em cima da ênfase empresarial. Porque o Estado brasileiro, ele era extremamente desorganizado. Tanto que a nossa dívida pública, por exemplo, os números da dívida pública se tornaram públicos, se tornaram oficiais apenas na década de 90, porque havia tantos furos, né, e não se reconhecia oficialmente qual eram os números reais, tanto que deu crise na época, eu me lembro ainda. E precisamos ainda de uma nova reforma? Você acha que ainda precisamos de uma nova passar por uma nova análise, uma nova roupagem da maneira como está organizado o Estado? Eu acho que falta sim. Essa dimensão econômica da administração pública, ela foi bastante encaminhada nessas reformas todas, mas ao lado político não. Então, onde estão os mecanismos de participação do cidadão? O que nós fazemos? O que os administradores públicos estão fazendo para que o cidadão possa se manifestar? Quais são as condições para que ele participe? Né? Cadê o templo da democracia? Cadê o espaço público? O lado empresarial está aí. Estão as organizações, estão as burocracias, estão as secretarias, todo o executivo, que é o lado técnico. Né? Mas o lado do decisor mais importante, que é o cidadão. Como é que o anseio público chega à máquina?
Até para que se venha a reflexão, né? O porquê que o cidadão, das poucas esferas possíveis, o porquê ele participa tão pouco, né? Porque de que maneira que o gestor que está dando resposta à pouca demanda que existe? É como se a gente dissesse que precisaria uma outra burocracia só para representar os anseios do povo, onde o povo pudesse aparecer. Eu chamo isso de templo da democracia. Quer dizer, um lugar público em que o cidadão esteja discutindo de forma contínua, um espaço em que todo dia tem algum representante do povo apresentando uma proposta. Vamos trabalhar em cima da infraestrutura, ou construir aqui o negócio da beira-mar, né? E seja um local aberto onde ele vai lá e aquilo está aberto como se fosse um templo, as pessoas vêm ali para... No dia a dia, todo dia. Um funcionário público estivesse ali para recebê-los, para fazer a discussão, para encaminhar, para produzir agenda. Para dar retorno. Para dar retorno, né? E para dar uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. Quer dizer, as coisas são públicas. Esse seria realmente o Estado? Esse realmente seria o Estado na sua concepção de que o conjunto de regras, a instituição que nos gere, que nos zela pelo bem comum? Esse seria o lado prático, operacional desse Estado. Nós temos o lado prático, operacional na burocracia, que cuida do lado econômico, dos deveres do Estado, dos direitos sociais, essas coisas, mas numa perspectiva econômica social, não política. A política é que está faltando. Então, assim como eu falei antes da criança, deixar ela entrar na cozinha, quebrar copo e tal, quer aprender a lavar, cadê o espaço para isso? O cidadão vai lá, vai dar mancada, deixa dar. Ele vai começar a aprender, daqui a pouco ele vai ver que tem outras pessoas que pensam diferente dele, né? E está vendo que os problemas são reais, eles não são abstrações, né? Eles são reais, as pessoas vivem problemas. E esses problemas, na medida que há o debate, os cidadãos começam a perceber, eles opa, eu só vou ter alguma chance, ou o meu problema ter alguma chance de encaminhamento, se eu entrar aí, se eu me organizar, porque eu como indivíduo, sozinho, não consigo nada. Professor, o Estado, então, estão faltando pernas desse Estado, né? Nós temos a parte dos direitos sociais, as garantias sociais, a econômica, mas a participação, a presença, o cidadão não está dentro do Estado, usaria essa porque metáfora. Ele fica muito restrito, essas participações em conselhos, participações no próprio voto, são pontuais ainda. A gente não tem esse hábito de pensar no dia a dia sobre as nossas demandas e saber, o caminho é esse, eu vou por aqui, eu vou mobilizar tais pessoas para isso ser efetivamente resolvido. A gente faz feriado para votar? Quer dizer, que democracia é essa? Então isso é muito incipiente, a nossa lógica ainda é do comodismo, né, de passar uma procuração e resolver meus problemas, como se eles fossem, né, garantia de alguma coisa. Daí que vem esse Estado paternalista também? Essa concepção, né? Dúvida, paternalista, assistencialista, né? Populista, tudo resposta a isso. É uma forma de manter as pessoas acomodadas, porque é interesse também. E quem exerce essa política não tem culpa disso. Eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que dar resposta. Né? Eles estão lá sendo cobrados por isso. E acaba sendo escravo do próprio modelo? Eles acabam sendo escravos dessa cultura. Eles são representantes da cultura. Porque todos estão envolvidos no mesmo pensamento, que já estão ocupando seus cargos eletivos. Então, se não tiver uma nova onda querendo uma mobilização diferente, sozinho a pessoa acaba se vendo acuada, né? Constrangida. Mas, por um outro lado, eu me lembro, enquanto vocês falavam dessa tentativa, o deputado Tiririca é um dos que mais propõe projetos no Congresso. Então, quem ele é? Ele é um cidadão comum, que conseguiu achar um caminho para a manifestação dos seus interesses de uma certa grupo que ele representa. Né? Então é o que a gente vê, olha, pessoas que a gente muitas vezes subestima estão lá fazendo o papel de que todos deveriam estar fazendo. Porque, pelo que a gente consegue acompanhar, ele não teve um grande patrocinador na sua campanha. Talvez o único patrocínio foi a indignação popular, ou a desmotivação, né? Porque foi uma indignação fruto de não preparada, né? Não vou me movimentar, mas apenas vou debochar de um sistema. Nós temos uma democracia representativa na forma de legislativos nos vários níveis de governo e se esgota nisso. Então o cidadão só chega nos momentos de eleger. Delegativa quase, uma democracia delegativa, não representativa. Né?
Estamos apenas colocando lá. Então, esse lado, por isso que eu digo, nós precisaríamos quase que uma outra burocracia, mas uma burocracia num outro sentido. Porque a burocracia, no sentido tradicional, ela nem dá conta disso. Não. Porque nós temos dois conceitos-chave. Nós temos a eficiência, por um lado, que é a coisa do uso dos recursos, que a máquina pública faz, né? Que é fundamental no Brasil. O Brasil, em particular, é essencialmente necessário. E tem esse outro conceito que nós trabalhamos aqui com a palavra responsividade. É uma palavra que advogados usam, mas o pessoal da administração quase não usa. Mesmo porque esse conceito é um conceito substantivo, é um conceito de fazer com que o administrador público se envolva com... Ele é um facilitador do cidadão, ele é pedagógico para o cidadão. Ele não resolve o problema do cidadão, ele ajuda o cidadão a resolver. E isso a burocracia não permite, porque a burocracia tem prazo. Você vota um orçamento, é 1 ano. Mas se houve algum problema sério nesse período, as pessoas mudaram, a burocracia tem que cumprir aquele negócio. Então, no lado da responsividade, tem que haver uma interação quase que de família. Né? O administrador público é uma espécie de membro da família. Falei na mãe, né? A administração pública é uma mãe. Né? Então, o administrador público ele tem que ser membro de uma família. A família da cidadania. Nós faremos um breve intervalo. Voltamos em instantes com Gestão em Foco, hoje trazendo para você elementos da administração pública para que possamos compreender melhor os nossos direitos, mas acima de tudo os nossos deveres de participação. Voltamos em instantes.